Muitas das manchetes das notícias de hoje provêm diretamente da profecia do Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Entenda o que esses sinais da vinda de Cristo revelam sobre o quão próximos estamos do fim desta era, a seguir, no programa A Chave de Davi, com Gerald Flurry. E mais tarde, ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Agora, começando pelo versículo 3, um pouco mais adiante. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esse é o único lugar na Bíblia em que esta expressão, o fim do mundo, é usada. E Jesus respondeu àquela pergunta, mas ele vinha falando sobre a destruição do templo que ocorreria durante a vida deles. E ela de fato ocorreu no ano de 70 depois de Cristo. Mas estes discípulos pensavam que o fim do mundo viria naquela mesma época. Eles pensavam que isso ocorreria durante a vida deles. Então, eles lhe fizeram a segunda pergunta, porque pensavam que isso ocorreria ao mesmo tempo. Que sinal haverá da tua vinda, a sua volta, a segunda vinda, o regresso à terra, e do fim do mundo, o fim deste mundo, desta era? 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes. Primeiro, ele respondeu à primeira pergunta deles, sobre quando o templo seria destruído. E ele disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele estava falando com eles sobre o que ocorreria durante a vida deles. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aconteceria durante a vida deles. Muitos viriam, ainda durante a vida deles, professando ser ministros de Jesus Cristo, dizendo que Jesus é o Cristo, e, no entanto, enganando a muitos. Herbert W. Armstrong, em seu programa O Mundo de Amanhã, em 1983, examinando a profecia do Monte das Oliveiras. Essa profecia fundamental, a profecia mais importante que Jesus já proferiu. E raramente se ouvem pregadores hoje em dia explicando essa profecia em detalhes. Nós faremos isso. Não podemos abordar tudo, mas faremos o máximo que pudermos no programa de hoje. Olá a todos e sejam bem-vindos novamente ao programa A Chave de Davi. Então, o Sr. Armstrong está examinando aqueles primeiros versículos de Mateus 24. No versículo 3, mais uma vez, os discípulos perguntam a Cristo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso ocorre apenas alguns dias antes da crucificação de Jesus Cristo. E os discípulos, os estudantes de Cristo, estavam curiosos. Como vocês ouviram na introdução, eles estavam curiosos sobre, o que aconteceria antes do fim desta era? Antes do fim deste mundo? Este é o ensinamento do Novo Testamento. Isto procede diretamente dos Evangelhos, e adivinhem só. Cristo continuou e lhes deu todos os tipos de sinais. A propósito, a palavra grega para sinal, isto é, da concordância de Strong, diz: No Novo Testamento, a palavra é usada para denotar um sinal ou milagre que serve como indicação ou confirmação divina. Frequentemente se refere a eventos milagrosos que indicam a intervenção de Deus ou autenticam seus mensageiros. Estes sinais não são meramente maravilhas, mas carregam um significado espiritual mais profundo, apontando para a verdade da mensagem de Deus e a autoridade de Jesus Cristo. Por que existem tantos sinais? E por que as pessoas hoje, em sua maioria, não estão interessadas? Aqui temos todos estes sinais, estas profecias, apontando para uma série de coisas, como o nascimento de Cristo. Todos estes detalhes, quando aconteceria, onde aconteceria, e as circunstâncias que o cercariam. E então, é claro, todas as profecias ou sinais que apontavam para a crucificação de Cristo, para a sua ressurreição. Estão por toda parte. Os sinais servem para nos mostrar para onde devemos ir, ou o que está por vir. Em 2 de Pedro 1, versículo 19,
Pedro disse: "E temos, muito firme, a palavra profética." A palavra de Deus é firme. 1/3 da Bíblia é profecia, e as profecias de Deus são absolutamente certas. Essa palavra para profética, em 2 de Pedro 1:19 diz: é usada para descrever mensagens, escritos ou declarações inspiradas por Deus e que transmitem a sua vontade ou eventos futuros. Deus quer que saibamos. Se assinarem a nossa revista, a revista Trombeta, quero dizer, vocês lerão muito sobre os eventos mundiais. Mas vocês leem sobre os eventos mundiais à clara luz da profecia bíblica, para que possam entender. Bem, por que estes eventos são significativos? Por que eles são importantes? E o que está profetizado para acontecer a seguir? Esta aqui trata da guerra com o Irã. E meu pai diz: como podem ver na capa o que vem a seguir? Se ainda não são assinantes, não há custo algum nem compromisso. Tudo o que oferecemos neste programa é oferecido gratuitamente. Já está paga, vocês apenas precisam nos fornecer seu endereço para a correspondência, fazer o pedido, e nós lhes daremos uma assinatura grátis por 1 ano. Outro folheto que gostaríamos de oferecer é este aqui. Ele tinha razão. Vocês viram Herbert Armstrong na abertura do programa, e este folheto, recentemente ampliado, leva-os a conhecer muitas das profecias fundamentais de Deus que Herbert Armstrong proclamou por décadas, e muitas delas já se cumpriram, ou estão sendo cumpridas. É incrível de se ver. Se vocês ainda não assistem ao nosso programa diário, The Trumpet Daily, não deixem de acessar nosso site todas as manhãs dos dias úteis aqui nos Estados Unidos. É em thetrumpet.com, onde nos dedicamos a analisar em detalhe inúmeros acontecimentos mundiais. Lucas 21, por sinal, é a passagem paralela à profecia do Monte das Oliveiras, de Mateus 24. E em Lucas 21, 36, Cristo diz: vigiai, pois, em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos de escapar. Nessa profecia do Monte das Oliveiras, ele realmente falou sobre fugir. Ele falou sobre escapar. Como vocês ouviram do Sr. Armstrong, ele falou sobre engano religioso, pessoas sendo enganadas. Ele falou sobre a grande tribulação. Chegaremos a isso em um momento, se tivermos tempo. Apenas mais uma recomendação. Este é: o Armagedon nuclear está à porta, em inglês. Neste pequeno livro, meu pai dedica bastante espaço a falar sobre esta profecia do Monte das Oliveiras e sobre o significado de todos estes eventos que estamos vendo nos últimos dias. Se olharmos para algumas das manchetes, veremos que muitas delas já foram comentadas por nós. Seja no programa diário The Trumpet Daily, seja neste programa A Chave de Davi. Apenas para citar algumas: como a hegemonia do dólar americano está entrando em uma nova era de incerteza. Será que isso é significativo? O dólar estar perdendo valor? Eu diria que sim. O Guardian publicou um artigo. Os ataques de Trump ao Irã aceleram o afastamento do mundo do domínio do dólar. Que tipo de mundo teremos quando ele se afastar de um dólar dominante? Quando o dólar enfraquecer ou até mesmo sofrer um colapso em seu valor? O que isso significará para o resto do mundo? O que isso significará para os Estados Unidos? O Atlantic publicou um artigo. Os Estados Unidos contra o mundo. E se vocês olharem para a revista Trombeta, verão que esta é a edição de março, cuja manchete é: o mundo está unindo-se contra Estados Unidos. E estão surgindo várias manchetes muito semelhantes a essa. O Atlantic, os Estados Unidos contra o mundo. O artigo afirma: os estadunidenses estão entrando no mundo mais perigoso que conheceram desde a Segunda Guerra Mundial. Um mundo que fará com que a Guerra Fria pareça brincadeira de criança e o mundo pós-Guerra Fria pareça um paraíso. Diz: na verdade, este novo mundo será muito parecido com o mundo anterior a 1945, com múltiplas grandes potências fazendo a competição e o conflito se alastrarem. Diz:
Os Estados Unidos não terão amigos nem aliados confiáveis. Estas são publicações que, em alguns casos, tendem fortemente para a esquerda e não necessariamente gostam da atual administração dos Estados Unidos, ou seja, com o atual governo presidencial. Mas, ainda assim, há muita verdade nisso. É um mundo instável. Paulo disse que é um mundo de tempos trabalhosos. É assim que a Bíblia descreve os últimos dias. Será como nos dias imediatamente anteriores ao dilúvio. Será como Sodoma e Gomorra. Então, por quê? Há tantos pregadores e comentaristas dizendo que o mundo está melhorando? Está ficando cada vez melhor. Nunca tivemos este tipo de prosperidade, poder e força. Os eventos mundiais estão se acelerando em estrita conformidade com a profecia bíblica. Outra manchete. Esta é do político. Trump enfrenta um mundo cada vez mais desafiador. E então vemos algumas manchetes vindas do exterior, ou sobre o que está acontecendo na Europa, no Irã, na Rússia ou na China. O Atlantic, e tivemos um programa sobre isso há alguns meses, a nova máquina de guerra alemã. Será que isso é significativo no que diz respeito à profecia bíblica? Outra, da Global Research, diz, porque a Alemanha está se rearmando novamente. Alguém se lembra do que aconteceu da última vez que ela se rearmou? Por que estão fazendo isso novamente? A nova máquina de guerra alemã. Que manchete impressionante! Vemos muitas manchetes sobre a ruptura da OTAN. O presidente Trump costuma dizer, com frequência agora. Bom, se a OTAN não vai nos ajudar, por que deveríamos ajudá-los? Então as nações europeias dizem, se Donald Trump nos abandonar, é melhor construirmos uma nova máquina militar. Uma máquina de guerra. E elas estão fazendo isso. É realmente impressionante o que está acontecendo. Qual é o significado de todas estas manchetes? Eu lhes dei alguns exemplos da imprensa. Aqui estão alguns da nossa revista Trombeta. Novamente, se vocês ainda não são assinantes, certifiquem-se de visitar o nosso site hoje mesmo e solicitar a revista Trombeta. Eu mencionei, a Alemanha une o mundo contra os Estados Unidos. Bem, essa é, na verdade, sim, é de março de 2026. Houve uma em janeiro, tornar a Europa grande novamente. E temos o governo Trump realmente incentivando isso. Tornar a Europa grande novamente. Mais uma, esta é de abril, a edição mais recente da Trombeta. O abraço nuclear da França à Alemanha. E em março tivemos uma sobre o fim da OTAN. E temos falado, vocês sabem, sobre a separação entre os Estados Unidos e a Europa e sobre a aliança da OTAN basicamente implodindo. Temos falado sobre isso há décadas. Herbert Armstrong falou sobre isso lá nas décadas de 1950, 60 e 70. E agora vemos estas coisas se cumprindo. Quando voltarmos, vamos levá-los a alguns versículos da profecia do Monte das Oliveiras. Veremos o que Jesus Cristo disse sobre estes últimos dias em que estamos vivendo. Voltaremos em instantes. O Trono Celta está de volta em turnê. Neste verão, 15 cidades, 8 estados, uma experiência inesquecível. Vivencie este novo espetáculo revolucionário. Uma fusão eletrizante de dança irlandesa, música, teatro e cinema. Vivencie o espetáculo que está encantando plateias no mundo todo. Absolutamente fantástico. Eu já assisti ao Riverdance e ao Lord of the Dance, e eles foram incríveis, mas este me impressionou muito. Absolutamente maravilhoso, e eu já fui ver o Riverdance umas 5 vezes, e este é incrível, absolutamente incrível. Eu amei. É emocionante. Está lado a lado com o Lord of the Dance e o Riverdance. É um parceiro à altura. Absolutamente deslumbrante, absolutamente incrível. Nem em meus sonhos mais loucos imaginava que pudesse ser comparado aos outros espetáculos, mas foi incrível, fantástico. O meu espetáculo favorito de todos que já assisti. Já vi o Riverdance, o Lord of the Dance. É simplesmente o meu favorito. Foi fantástico. Amei! Foi incrível! A melhor experiência de sempre. Não percam a oportunidade de vivenciar o novo e inovador espetáculo de dança irlandesa que está conquistando o coração de plateias no mundo inteiro. Obtenha informações sobre os ingressos para o espetáculo em CelticThrone.com. Antes do intervalo, lhes apresentei muitas das manchetes que estão vendo, e não apenas na imprensa ou na imprensa internacional,
mas também assuntos sobre os quais temos falado na revista Trombeta há muitos anos, ou que remontam ao ministério de Herbert Armstrong e ao que ele escreveu na Pura Verdade, que chegou a ter 8 milhões de assinantes em meados da década de 1980. Agora estamos vendo muitas dessas profecias sendo cumpridas. E cada vez mais, quando olhamos para o que está acontecendo, quando analisamos os eventos mundiais e os vemos à clara luz da profecia bíblica, percebemos como esses eventos mundiais se relacionam diretamente, em muitos casos, ou indiretamente, com o que Jesus profetizou no Monte das Oliveiras, poucos dias antes de ser crucificado. Muito disso se conecta diretamente com esta profecia do Monte das Oliveiras. Notem Mateus 24, versículo 33. Diz: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O que está próximo? Bem, voltando ao início do capítulo, os discípulos disseram: Ouve, diz-nos quais são os sinais da tua vinda e do fim desta era, ou do fim deste mundo. E depois, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas espero que, se vocês pedirem este livro, possam estudá-lo. Estudem este capítulo. E então, como Jesus disse: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar. Escapar de quê? Bem, da grande tribulação que está próxima. Isto está escrito em letras vermelhas no Evangelho de Mateus. Quando virem estas coisas, saibam que está perto. O fim deste mundo, o fim desta era, está perto. Em Mateus 24, versículo 25 diz: Eis que eu vô-lo tenho predito. Ou seja, Cristo, no caso de sua crucificação e ressurreição, disse isso aos discípulos repetidas vezes, e ainda assim, eles não conseguiam acreditar. E ele teve que repetir. Mesmo após a ressurreição, depois de ter ressuscitado, os discípulos não conseguiam acreditar que ele havia ressuscitado, embora ele lhes tivesse dito que isso estava acontecendo, ou que aconteceria. Eu vô-lo tenho predito. Há muitos sinais, mas a maioria das pessoas é totalmente ignorante ou cega, ou tem a cabeça enfiada na areia. Elas não veem, estão espiritualmente cegas, e não precisam estar assim. Se nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus, então poderemos começar a ver o significado dos acontecimentos mundiais. Quero dizer, cada vez mais, parece que há um acontecimento abalador a cada 2 dias, algo muito significativo acontecendo no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, ou envolvendo os Estados Unidos. Mateus 24, versículo 11 diz: E surgirão muitos falsos profetas. Isso foi profetizado para os últimos dias. Afinal, como é possível saber se o pregador que vocês ouvem regularmente está dizendo a verdade ou não? Qual é o padrão pelo qual vocês os avaliam? Bem, deve ser a Bíblia Sagrada. Jesus disse: A tua palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O profeta Isaías falou sobre a lei e o testemunho, dizendo que, se eles não vierem com isso, então eles são falsos profetas. 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou pecado, o amor de muitos esfriará. Em outras palavras, muitos do povo de Deus perderão o amor de Deus por negligência, por incredulidade, porque se tornaram complacentes. Repousam, espiritualmente repousam em Sião, como disse Amós. O livro do Apocalipse, finalmente revelado, este é Herbert Armstrong, e ele diz: Isto também se refere individualmente aos cristãos verdadeiramente gerados pelo Espírito, que se tornaram tão mornos, tão distantes do contato com Deus pela oração, que não serão considerados dignos de escapar de todas estas coisas. Muitos destes cristãos mornos terão que passar pela tribulação. Eles não escaparão do que está por vir, pois se afastaram muito de Deus. Vejam,
Meu pai escreve sobre o que aconteceu na última era da Igreja de Deus em A Mensagem de Malaquias. Se ainda não tiverem esse livro em sua biblioteca, também podem solicitá-lo. Não há nenhum custo nem compromisso. Diz no versículo 13: Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Hoje em dia, não se ouve muito esta mensagem. A mensagem que vem da maioria dos pregadores hoje é que, uma vez salvo, já está tudo feito. Isso é tudo. Tudo o que se espera de vocês é uma fé superficial em Jesus e já estão salvos. Aqui Cristo diz que é preciso perseverar até o fim. O que significa perseverar? Vocês sabem o que significa. Vou lhes dar a definição: permanecer, suportar provações, ter fortaleza, persistir. Persistir em meio a quê? Bem, Jesus falou em outro lugar que este é o caminho estreito e apertado. É o caminho difícil, o caminho de um cristão. Há desafios, há provações, há testes, há perseguição. Jesus falou sobre isso na profecia do Monte das Oliveiras. E vocês podem ver mais detalhes a esse respeito na versão de Marcos 13, e também em Lucas 21, como mencionei anteriormente. Mas precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. O léxico de Tyers diz que a palavra perseverar significa perseverar, de modo absoluto e enfático, sob infortúnios e provações, apegar-se firmemente à própria fé, suportar, aguentar corajosamente e calmamente, de modo absoluto, maus tratos. É preciso suportar com coragem, é preciso ser persistente, é preciso permanecer firme no caminho, é preciso perseverar. O Sr. Armstrong, em sua autobiografia, disse: Uma das grandes lições de sucesso que precisamos aprender é a persistência. Permanecer firme em algo. Temos de manter o rumo. O Sr. Armstrong disse que a persistência era uma das 7 leis do sucesso. A maioria das pessoas desiste, mesmo quando está muito perto de alcançar a vitória. Elas desistem, jogam a toalha, abandonam. Muitos dentre o povo de Deus, nestes últimos dias, abandonaram a Deus. Tornaram-se laodiceanos complacentes, ricos e enriquecidos de bens materiais, mas não são ricos em fé. Não são fortes na fé. Aqui Deus lhes deu todos estes sinais e eles estão cegos para eles. É assim que os laodiceanos são descritos em Apocalipse 3. Pensam que são ricos, estão enriquecidos de bens, mas estão cegos e nus espiritualmente. E tinham esta magnífica obra que prosseguiu por mais de 5 décadas sob a liderança de Herbert Armstrong. E foi abençoada. Havia frutos, crescimento constante. E, no entanto, assim que Herbert Armstrong faleceu, esta liderança rebelde e corrupta entrou em cena e simplesmente impôs a sua vontade a toda a igreja. E a maioria do povo de Deus simplesmente o seguiu. Não se opuseram ao engano, não se opuseram ao mal, simplesmente aceitaram tudo. É muito fácil fazer isso. A natureza humana apenas quer seguir o fluxo e não causar nenhum incômodo. Mateus 24, versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O fim. Vejam quanto Cristo fala sobre o fim. O que significa isso? Bem, mais uma vez, voltem ao versículo 3. Do fim do mundo. O sinal da sua vinda e do fim deste mundo. E depois também essa palavra testemunho indica o que a Igreja de Deus estará fazendo lá fora. A maioria das pessoas vai rejeitar o testemunho de advertência. Vão rejeitar o verdadeiro evangelho, tal como é proclamado pelo servo de Deus, por meio da Igreja de Deus. Mas isso não impediu Herbert Armstrong de proclamar a verdade sobre o evangelho, ou melhor, sobre a vinda do reino de Deus. Esse é o evangelho que Jesus proclamou. As boas novas, esse é o significado de evangelho, as boas novas da vinda do reino de Deus. Quando ele for proclamado ao redor do mundo, como aconteceu nos dias de Herbert Armstrong, então vocês saberão que estamos nos aproximando do fim. O fim virá. E reparem no versículo seguinte, versículo 15.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Notem a linguagem nesta profecia do Monte das Oliveiras. Ela fala sobre o fim do mundo, fala sobre falsos profetas, fala sobre grande engano, fala sobre fugir, fala sobre escapar, fala sobre abominação da desolação, ela fala sobre a grande tribulação. Quantos pregadores existem hoje que sequer falam sobre estas coisas? Quantos existem por aí testemunhando ou alertando você sobre o que está prestes a acontecer? Não muitos. Não muitos porque, bem, como Paulo disse a Timóteo em 2 de Timóteo 4, está chegando o tempo em que as pessoas vão querer apenas pregadores que lhes ensinem coisas agradáveis, que lhes digam, sim, tudo está bem, a nação está saudável e próspera. Individualmente não poderia estar melhor. Basta olhar um pouco abaixo da superfície e vocês verão muitos problemas em nossas vidas, em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas nações. E tudo, como eu disse anteriormente, tudo se conecta com o que Jesus ensinou na profecia do Monte das Oliveiras. Isso se alinha perfeitamente com o que ele disse que podemos esperar, não esperar no sentido de aguardar de forma positiva, mas no sentido de saber o que está por vir, em outras palavras. Vocês sabem o que vai acontecer, porque Cristo assim o disse. O Evangelho foi proclamado ao redor do mundo. E depois, logo no versículo seguinte, diz que esse é um sinal do fim. E no versículo seguinte, fala sobre a abominação da desolação. Na versão de Lucas, em Lucas 21, fala sobre exércitos cercando Jerusalém. Esses são os eventos do tempo do fim, profetizados por Jesus Cristo na profecia do Monte das Oliveiras, poucos dias antes de ele ser crucificado. Era nisso que ele estava pensando. Era isso que os discípulos tinham em mente nos dias anteriores à crucificação. E agora, estamos vivendo nesses dias que Jesus descreveu. Se ainda não tem o Armagedon nuclear está à porta, é um folheto sério e impactante. É um estudo que leva à reflexão. Certifiquem-se de solicitar sua cópia gratuita hoje mesmo. E também solicitem Ele Tinha Razão. E assinem a revista Trombeta. Não há nenhum custo nem compromisso por qualquer uma das literaturas que vocês recebem deste programa. Nós já cobrimos os custos de impressão, da produção e também do envio pelos correios. Este é todo o tempo que temos no programa de hoje. Obrigado por nos acompanharem e esperamos voltar a vê-los na próxima vez. Toda a nossa literatura está disponível gratuitamente, sem nenhum custo ou compromisso para você. Solicitem o folheto gratuito Ele Tinha Razão. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em Profecia e o Mistério dos Séculos.